Olha que eu sou um rapaz decente, mas nos olhos de muita gente eu sempre fui um sonhador. Quero escola para aprender a ler, pois meu nome não sei escrever, mas quero aprender para ajudar os meus irmãozinhos, que eles não podem viver sozinhos neste mundo maldito, sem amor, covarde crio. Sou menino de pé no chão, eu sou menino, sou menino de pé no chão. Sou moleque pobre da favela, perambulando pelo asfalto, mas sempre fui um sonhador, um sonhador. Sou menino de pé no chão, eu sou menino, eu sou... pra caramba. Sou menino de pé no chão, eu sou menino, eu sou menino de pé no chão. Sou menino de pé no chão, eu sou menino, eu sou menino de pé no chão. Sou menino pobre da favela, perambulando no asfalto, mas sempre fui um sonhador. Olha, seu moço, sou um rapaz decente e mal visto nos olhos de muita gente. De muita gente eu sou. Quero escola pra aprender a ler, nem mesmo meu nome eu sei escrever, mas quero aprender para ajudar minha mãe e meus irmãozinhos. Eles não podem viver sozinhos neste mundo vadio, malvado e frio. Sou menino de pé no chão, eu sou menino, eu sou menino de pé no chão. Sou menino de pé no chão, eu sou menino, eu sou menino de pé no chão. Quem constrói a história, se não a gente? Esse projeto nasce para compreendermos juntos que as nossas memórias pessoais estão interligadas nas memórias coletivas. Isso me faz relembrar que na época da escola, a professora de português falava a diferença entre história com H maiúsculo e história com H minúsculo. Quando escrita com H maiúsculo é referente à história oficial, e quando escrita com H minúsculo é referente às pequenas histórias cotidianas. Isso tudo me provoca a pensar que a história de cada pessoa é algo grandioso e necessário para se fazer compreender a história coletiva. Por isso, a gente fez o gesto de voltar para o passado, desde as nossas nascenças até os dias de hoje, para ver aonde estávamos em nossas vidas quando aconteceu, por exemplo, o golpe militar, as diretas já, o Plano Real, a Covid-19, o impeachment da Dilma e vários outros fatos que marcaram os movimentos da história. E assim, por vezes, também marcaram profundamente as nossas vidas. Então criamos uma linha do tempo, uma linha que costura e tece a nossa história pessoal com a história do nosso Brasil. filmar, por exemplo, os dois, você vai tentar pensar de pegar os dois, não tipo pegar só
olho da Vera e o olho do... Agora deu certo. Quadradinho. Tá pegando... Olha, assim. Tem quadradinho. O que eu estava falando é que a gente tem toda uma questão na história da memória também. E aí tem uma reflexão bacana que um colega meu fez quando ele estava estudando essa questão de história e memória, que memória não é só o que você escolhe lembrar, é o que você escolhe esquecer também. Então, nunca vai ser uma seleção só do que você trouxe para lembrar. Tem a seleção do que você trouxe para esquecer, que você deixou de fora. E acho que essa é uma dimensão que a gente vê na nossa própria vida, né? As coisas que a gente decide deixar para trás, as coisas que a gente decide não mencionar, as fotos que a gente apaga, as coisas que a gente joga fora, né? Então, tem isso, né? Lembrar também é esquecer, escolher esquecer. Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Se alguém te conhecesse agora, o que você contaria para essa pessoa? Eu contaria a história da minha vida, como eu sempre conto para as pessoas. Porque eu tenho uma história muito bonita, minha vida foi muito bonita, é muito bonita. Um fato marcante da sua vida, uma imagem. Ai, você mexeu comigo. A imagem quando eu conheci o meu marido. Foi a coisa mais linda, foi o nosso conhecimento. Então foi muito bonito. E como foi essa história? Eu fui na casa dele, eu conheci a mãe dele. Aí um dia encontrei com ele lá e ele perguntou para mim se eu queria namorar com ele. Aí eu fiquei indecisa, aí eu fiquei assim, indo na casa da mãe dele um tempão. Quando eu cheguei lá, que eu bati a campainha, que eu desci, ele me viu e falou assim, eu já esperava isso de você. Aí nós começamos a namorar. Aí casamos, fomos embora para o Amazonas, eu tive um filho lá, voltei para São João del Rei. Eu voltei a estudar e o meu sonho é ser psicóloga, porque eu gosto muito de orientar as pessoas e gosto de ouvir também as pessoas, o que elas têm que falar para mim. Então isso é muito importante para a gente aprender a ouvir as pessoas. One, two, three, four. Get up, get on up, get up, get on up. Stay on the scene, get on up, like a sex machine. Get on up, get up, get on up, get up, get on up. Stay on the scene, get on up, like a sex machine. Get on up, get up, get on up. Stay on the scene, get on up, like a sex machine. Get on up. Wait a minute, shake your arm. Agora desliga? Como que desliga? Quem é o Rui? Não, eu sou o Rui Miranda, eu tô com 65, sou de Belo Horizonte e tenho 1,70 m, não sou gordo nem magro, sou estudante do EJA, PF2, né? Aí, e através, depois de 15 anos, né? Eu tive afastado da escola, aí voltei através da minha irmã Carminha, e hoje eu sou feliz de estar estudando aqui, e os professores maravilhosos, a todos, né? Só tem só a gratificar, tá bom? Eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar
pisar neste chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar neste chão devagarinho. Eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Eu nasci em Belo Horizonte, no Hospital de Santa Casa, no ano de 1965. Minha mãe veio para cá, para Belo Horizonte, trabalhar. Nos intervalos que ela pegava o ônibus na estação, que era lá de Governador Valadares, ela conheceu meu pai, que meu pai era polícia aqui em Belo Horizonte. E então, nesse tempo, eu entrei para aula aos 7 anos, mas estudei pouco, porque minha mãe não tinha como ela me ensinar. E no lugar que eu morava com as pessoas, eles ensinavam os filhos deles, mas eles deixavam de lado. E aquela coisa acontecia comigo na cabeça, eu já era meio sistemático também, acabou que eu larguei a escola por influência de coleguinha. Né? Vou jogar bola, vou sair, vou divertir e tal. Foi passando uns anos. Aí em 97, eu fui na escola. Eu voltei para estudar no Aurélio Pires, no Jaraguá. Então aí agora, né, me perdi minha mãe, mas eu estava sozinho, morando sozinho, eu sou filho único. Aí eu voltei a estudar, onde que foi uma terapia para mim, que hoje me sinto muito bem, eu melhorei bastante, eu estou melhorando bastante, estou muito feliz e agradecer muito a Deus por estar conhecendo as pessoas que me incentivam aqui dentro, aqui, como vocês professores, dar aquela força para a gente também, tenha paciência, né? Estou aprendendo bastante mesmo. Hoje eu vejo a realidade da vida lá fora diferente que eu via. Né? Porque antes eu olhava, passava, eu via placa, não via, estava passando, não vendo muro negro. Hoje não, hoje eu passo, eu leio tudo que eu estou vendo, eu tenho vontade de cada vez mais ler mais ainda, escrever também mais ainda, entender mais e saber que até então antes eu não assimilava isso. Eu falava muito errado, pessoas riam de mim. Então, hoje não, graças a Deus, hoje eu chego perto de qualquer pessoa, eu tenho condição de conversar com ela, porque hoje eu tenho sabedoria hoje. Então, eu aprendi a ler, hoje eu converso, né? Entendo o que as pessoas falam para mim, graças a Deus, e as pessoas entendem o que eu falo com elas também. Então, isso que é mais gratificante para a gente, porque aquela palavra que tem muitas pessoas que na rua que a pessoa fala, pô, você é um analfabeto, essa palavra dói. Essa palavra é um tapa na cara da gente. Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. 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 Último pra gente fechar lindamente. Tá rolando? Tá rolando. Quando eu fazer assim, a gente canta alto. Quando eu fazer assim, a gente canta baixinho. 1, 2, 3 e... Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. 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 Vou aprender a ler